a anistia já, tá? As pessoas, elas não estão entendendo que eleição, do jeito que vai acontecer, colocando Bolsonaro na cadeia, colocando generais na cadeia, calando a boca da direita, através do terrorismo. Isso, para mim, não é eleição. Outra coisa, a direita não pode nem questionar mais sobre eleição. Até nas redes sociais, se você falar sobre eleição, dependendo do que é, este bloqueio. Então eu te pergunto, que eleição é essa? Que democracia é essa? Qual é o prazer que eu tenho, por exemplo, de chegar numa urna e votar? Sabendo que meu voto vai realmente para o meu candidato. Será que eu tenho esse prazer? Acho que não. Né? Então, o mais importante que devia estar fazendo agora, que devia estar a pauta, inclusive foi votado o regime de urgência dessa pauta e não foi respeitada, porque o presidente da Câmara dos Deputados é um corrupto, um fracote, um rabo preso, pilantra, covarde, paraibano. Desculpa falar, nordestino. Ele poderia ser sulista, poderia ser do norte, né? Ele poderia ser do centro do país. Porque caráter não importa em qual região você nasceu. Se você não tem caráter, tá? Porque muita gente fala assim, você está falando do Gumó porque ele é nordestino. Não. Não é por isso, não. Mas ele tem que entender que quem mais está sofrendo nesse país é o povo do Norte e Nordeste. Isso tudo porque ele sentou em cima, né, do projeto de lei. Está aí, ó, a anistia segue parada na Câmara, mesmo depois da prisão de Bolsonaro. Ô, Boina, você acha que o momento é para preocupar com eleição? Você acha que essa eleição vai botar um rumo no país? Você acha que elegendo um novo presidente, que eles dizem que é de direita, ele vai anistiar todo mundo daqui uns 2 anos, daqui 1 ano e meio? O que você acha, hein, Boni? Não é por questão de ser nordestino, mas nós tínhamos um mineiro aí que também prometeu a anistia lá atrás, mesma coisa, em 2024, dizendo que ia pautar a anistia, enrolou o Pachequinho, tá? O Pachequinho enrolou, vagabundo, tá? Enganou até passar para a mão do Hugo Mota, passou para a mão do nordestino. Mas o que eu quero falar, tanto faz nordestino, Mato Grosso do Sul, qualquer das 5 regiões desse país. Eu acho que boa parte desse político merece, sim, porrada no meio da fuça. Você sabe por quê? Porque a maioria que estão aí estão vagabundo, não estão aí para atender os anseios da sociedade, não. Agora eu vou falando com você, ou político A, ou político C, ou político D, F, G, H, não me interessa. O que eles têm que fazer é trazer resultado para a população brasileira. É isso aí. A anistia é a correção e o perdão da injustiça que o judiciário simplesmente impetrou em cima dessas pessoas. É a correção. Isso não deveria nem estar acontecendo. E se tivesse que acontecer, perfeito, como aconteceu, mas teria que seguir o curso, primeira instância, segunda instância, chegando ao Supremo, tá? Porque a pior ditadura é a da toga, porque você não tem quem a recorrer. Então, eu vejo que a injustiça está acontecendo e eles não estão nem aí para pautar simplesmente a anistia, porque eu já vi. A anistia dá o direito, só para você entender, dá o direito de você pleitear na justiça uma indenização para fazer as correções que as injustiças aconteceu. Então, o que eu percebo e vejo, eles querem passar dosimetria para simplesmente não, amanhã ou depois, indenizar essas pessoas pelos crimes que o judiciário e justamente com os políticos não fizeram as coisas acontecer. É simples assim, amigo. É simples assim. É verdade. Pois é, mas veja bem,
veja bem, a anistia é para quem tem culpa. Essas pessoas não têm culpa de nada. Isso foi uma narrativa que eles prepararam imitando o que fizeram lá nos Estados Unidos, em Washington, né? Tá certo? E todo mundo invadiu lá, né? Imitando praticamente. Infelizmente, as pessoas que foram para a Praça dos Três Poderes, elas saíram de um acampamento, estavam lá ordeiramente, amparadas pela Constituição Federal, foram escoltadas pela Polícia Militar no trajeto escoltadas pela Polícia Militar. Aí eu pergunto, você está sendo escoltado pela Polícia Militar, você vai chegar lá e quebrar as coisas? Sabendo que a polícia está lá? Agora, e quando você chega e descobre que já tem gente lá dentro quebrando as coisas? Não é estranho? E o pior, você está ali como se fosse no meio ali na porta dos prédios, que são pagos com nosso dinheiro, porque também entrar nesses prédios não é invasão, não, porque esse prédio é do povo. O que não pode é quebrar. Mas entrar no prédio não tem problema, não pode é quebrar. Então fizeram uma narrativa para acabar com a direita, enterrar a direita e fazer terrorismo entre a direita, que não colou para o resto do mundo. Isso não colou para o resto do mundo, né? E, infelizmente, tem uma minoria porca aí que ajudam eles a fazer o teatro. Essa minoria porca, igual aquela que o Manu falou da mulher que falou que tem um passarinho, um Bolsonaro, que ele soluça. Essa minoria porca, essas vagabundas de beira de estrada, né, na maioria das vezes é que ajuda esses outros vagabundos a conseguirem implementar essas narrativas. Se não fosse esse tipo ordinário de gente, eles não tinham como implementar essa narrativa. Agora, eu pergunto a vocês que credibilidade tem essas eleições, ou com o Tarcísio, ou com a Michele. Você, sinceramente, eu vou ser sincero para vocês, eu não acredito nessas eleições. E não acredito mesmo. Para mim, eleição, do jeito que foi preparado para ela acontecer, para mim, não tem valor nenhum. Nenhum. O que você acha, Manu? Exato, não tem valor nenhum e você não tem a liberdade de expressão, de falar de caixinhas mágicas, porque é crime. É crime falar das caixinhas mágicas, mas não é crime fugir, colocar as imagens do 8 de janeiro em lata de lixo. Quem não deve não teme. Cadê as imagens? Para onde foi? Por que não é punido esse povo? Tá entendendo? E aí a gente fica abismado, porque tem imagens aí que a gente viu pessoas lá no prédio, lá olhando lá de cima tudo ali, tranquilo, vendo tudo, e de repente o mesmo que estava olhando deu fim nas imagens do dia 8 de janeiro, e ninguém fala nada, né? Isso daí que dá uma tristeza na gente, uma revolta ao mesmo tempo, tá entendendo? E na área da parte aí de muitos nordestinos, a gente vê políticos como Tiririca, como aquele o assessor dele colocou dinheiro na cueca, muitos aí daqui a pouco vão me chamar de que eu estou sendo xenofóbico. Ora, eu moro no Ceará, eu conheço aqui. Tem horas que eu não penso em ser um político, mas você vendo isso, aí você já fica, não, rapaz, eu vou acabar, sei lá, juntando a galera do bem, procurar, porque existe uma galera do bem aí, pessoas do bem, se candidatar. Não, eu posso perder, mas eu perco de cabeça erguida, porque uma situação dessa, onde um cara que o assessor dele estava colocando dinheiro na cueca, estava lá se eu não me engano, na Lagoa do Banana, para aquele lado lá, eu conheço aqueles lados ali tudinho, que é pro lado do Cumbuco ali, local só de gente barão, rica, e fala dos empresários, fala dos ricos, fala que vai ajudar os pobres, e comendo lagosta com batata frita, baião, carne assada, zombando da cara do pobre, coitado aqui, onde lá na beira-mar, a coisa mais linda lá, da italiano, da chinês, da coreano, da alemão, da suíço, mas você entra, os hotéis lá de luxo, a coisa mais linda, parece Estados Unidos, mas você vai andando assim na calçada, um monte de gente deitado no chão, passando necessidade, gente lá em frente, onde era a antiga faculdade de Direito, tá lá um monte de gente debaixo de
de barraca de papelão, cara. Aí eu fico vendo esses políticos aí, por isso que o povo, sinceramente, tem até uma certa razão de bater, às vezes, contra o nordestino nessa área aí. Você vai no Maranhão, desculpa falar aqui, me estender um pouco, você vai no Maranhão, é uma miséria. O pessoal era jogando peixe lá, o peixe caindo no chão, não entregava nem na mão, colocando o povo atrás de cerca, tá entendendo? Aí fica punindo esse povo que tem o direito de se manifestar, tá no artigo 5º, inciso 16º. Aí prende esse povo. Tudo bem, aquele que quebrou tem que pagar uma pena. Com o quê? Com cesta básica, pintando calçada, pintando muro. Mas não fazem isso, cara. Tá entendendo? Aí a gente fica indignado. Aqueles que colocam dinheiro na cueca, tá aí solto. Aquele que pegou 400 anos de cadeia aí, tá aí solto, zombando, rindo, comendo do melhor, bebendo a melhor bebida. Desculpa aí, gente, mas não dá pra eu sei, suportar esse negócio, não. Dá uma raiva mesmo, desculpa aí, né? Bom, vamos lá. Só um minutinho. Peraí, Boni. Tem um comentário aqui, calma, filho, fica frio. Vou exibir um comentário aqui da Maria José. O povo brasileiro tem que saber que é a esquerda. Não sabe, né, Maria José, que é a esquerda. A esquerda, o povo não sabe de verdade. Povo qual? O povo da esquerda, né, que não sabe o que é a esquerda lá em cima, né? Mas, infelizmente, é isso. Pode falar agora, Boni. Vamos lá, então. O que eu quero falar é o seguinte, muitas vezes, eu sou nordestino, e muitos nordestinos estão espalhados por esse Brasil inteiro, tá? Mas eu sei que a cultura do nordestino, a cultura de trabalhar, desenvolver, querer crescer, mas são enganados por muitos e muitos políticos que estão ali e muitas vezes não tem a opção de escolha. Ela não tem a opção de escolha. Ela não tem. Porque os mesmos políticos vagabundos voltam todo ano, independente de qualquer coisa, ele ganha a eleição por voto válido. Perfeito? E eu vou dar um outro dado aqui para vocês entenderem. E muitos aí até falaram de nordestino, que eu já vi em outras lives aí. 26% do Nordeste, 9 estados, representa 26% do eleitorado nacional, beleza? E eu vou dar outra região aqui, a região Norte, dá 8,3%. Então, se todo mundo votasse na esquerda lá no Nordeste, eu garanto para você, ainda não conseguia eleger um presidente da República, porque ela chega a 41% da sua total de voto. Beleza? Então, a culpa dessa merda também aqui é São Paulo, é Minas Gerais, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e esses outros estados. Mas pega o nordestino para Cristo. Eu falo para você, eu sou nordestino, o Manu também é nordestino. Eu, sinceramente, e agora, dizer que o nordestino ele não consegue enxergar ou ele não tem a opção, porque o Zé da Cueca, o maldiçoado Zé Guimarães, vai sair como candidato a senador. Aí eu vou perguntar para você, Eunice Oliveira vai vir como senador. E aí? E aí? E aí eu falo para você, me pergunto o seguinte, agora, muitos sabem o acusar. Primeiro, vamos fazer o seguinte, Rio Grande do Sul deu 43%, simplesmente, para o Lula. Votação, tá? O Lula ganhou Minas Gerais. Minas Gerais é o terceiro colégio eleitoral. Beleza? É o terceiro. Primeiro São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, vamos lá. Todos nós temos culpa, sim, de não fazer a renovação nesta política no âmbito nacional. Então, eu não aceito, não admito, mesmo sendo nordestino e o próprio Manu, mas eu vejo esse tipo de narrativa muitos reverberar. Não, eu vou te falar uma coisa para você. São a região mais pobre, porque simplesmente até hoje não tem como se libertar, porque não é uma escolha do eleitor, mas sim uma imposição de partido para que você vote nas bostas e na diarreia. E o odor é o mesmo. Tá certo, Boni. Bom, em momento nenhum aqui, viu, Boni? Eu não quero que você entenda. Não sei se você entendeu mal. Eu falei que a culpa... Pera, deixa eu falar agora. Você falou, agora eu vou falar. Eu não estou falando de você, amigo. Não tem que você não estar falando de mim. Eu quero falar para as pessoas. Que a culpa é do nordestino. O Boni tem toda a razão. A culpa é do eleitorado.
Ele pode estar no Nordeste, pode estar no Norte, pode estar no Sul, no Sudeste. Até já falei sobre esse assunto aqui, que o mais estranho que o Lula ganhou aqui para presidente da República, viu, Boni? Porém, o deputado federal que ganhou aqui não é do PT. O senador que ganhou aqui não é do PT. O governador que ganhou aqui não é do PT. O deputado estadual que ganhou aqui não é do PT. Então, eu vou ser sincero para você, Boina. Infelizmente, o sistema usou o nordestino para referendar a eleição. Não estou dizendo que o nordestino é o culpado, não. Tanto é que quando eu vi a motociata do Bolsonaro no Nordeste, o Manu está de testemunha aí, eu nunca vi tanta gente, Boina. Tanta gente. O Bolsonaro fazia. O Bolsonaro teve um momento da campanha dele que ele ficou só por conta do Nordeste, Alagoas, né? Ficou lá por conta do Ceará, né? A gente lembra disso. Por isso que eu acho, viu, Boina, que o nordestino fez sim o para a casa dele. Mas o sistema, né, usou. Sabe por quê? Porque eu acompanhei a votação. Quando começou a computar a região norte e nordeste, é que o Lula passou o Bolsonaro. Você está entendendo? Então, assim, eles usaram que o nordestino no passado. O nordestino sempre foi curral eleitoral do PT e seus puxadinhos. Sempre foi. Eu entendeu? fico indignado, eu não sei eu posso Agora, falar. o Manu é cearense e sabe. Eu vou dar um exemplo aqui. Eles voltaram à droga do carro-pipa, porra. Fecharam a transposição no primeiro momento que o Lula assumiu o poder, foi lá e fechou a transposição e voltou o carro-pipa. Poxa. Sabe? E pior, que eu já vi gente falando assim, não, foi o Lula que trouxe a água para o Nordeste. Não, o Lula não trouxe a água. Ele trouxe parte do caminho, que a corrupção parou a obra, por corrupção, no governo dele e no governo da Dilma. Foi arrastando, aí o Bolsonaro pegou aquilo, tá? Das mãos, tirou da mão daquelas construtoras corruptas, colocou na mão do Exército e acabou a obra. Aí sim o nordestino foi lá na torneira, estou falando nordestino lá daquela área, daqueles rincões do Nordeste, sabe, Boina? Ali o pessoal não sabe o que é água direito, foi lá na torneira e abriu a torneira e a água chegou na torneira. Aí o que acontece quando o Lula assume a presidência? Ele simplesmente vai lá e manda lacrar a transposição para voltar o carro-pipa. Entendeu, Boina? E o nordestino voltar a carregar, né? Aquela, como é que fala? O balde de água na cabeça. Eu sei. É igual. Você vê como é que está tudo seco lá na transposição. Está tudo seco na transposição. Eu já carreguei água nas minhas costas, cara. Eu sei, mas isso aí. Eu já carreguei água no jumento, simplesmente para suar carregando isso. Eu já morei em lugar de miséria. Eu já morei em casa de taipa, com chão batido, com 7 a 8 anos. Eu nasci no Piauí, como eu falei, em Piripiri, beleza? Morei no Maranhão, depois o meu pai trouxe nós para o estado do Ceará, que meu pai, minha mãe são cearenses. Depois dos 17 anos e meio, vim para São Paulo. Estou aqui há 32 anos. Então, eu conheço o sofrimento por dentro. Aquele que fala, que mora no Sul, nunca saiu, simplesmente do seu estado, e falar de nordestino, ele tem que realmente ter respeito, tem que ter... Deixa eu falar. Não estou falando Posso falar uma coisa aqui? Posso falar uma coisa aqui? Eu estava esperando aqui, senão vou perder o gancho aqui. O problema, sabe? Ó, o Nordeste... Só um pouquinho, deixa eu ver um comentário aqui, o pessoal está comentando aqui, e aí, senão eles também não participam. Deixa eu colocar um comentário aqui, vocês dão licença? O Alexandre está comentando aqui, ó. A população brasileira precisa acordar. Não podemos escolher nossos candidatos. Quem escolhe são os tubarões donos dos partidos. É o que eu falei, Alexandre. Eu não sei se essa eleição é uma eleição, né, honesta, uma eleição limpa. É por causa disso. Vocês concordam com o Alexandre aí? Pode falar. Eu concordo. Deixa eu só falar, peraí um momento. Deixa o Madu falar. Como é o nome do rapaz aqui? O Alexandre, foi? Alexandre Regis. Ô, Alexandre, você está certíssimo, cara. Mas sabe o que é aqui? Cara, eu moro no Ceará, eu estou vendo a situação aqui do Ceará. Agora, dá uma olhada, faça uma pesquisa de quem, o povo que foi eleito. Tem um cara aqui muito bom, chamado Tancredo. Estou falando do nome aqui dele, do Tancredo, que daqui uns dias ele vai aparecer aqui nesta live aqui e vai conversar com vocês aí. Se você vê a perseguição que o homem
que o homem está passando, ele está lá fazendo a obra direto, rapaz, é direto, é plantando, é ali a árvore ali no meio da rua, é tampando buraco, e o cara só lapada, tá entendendo? Enquanto lá os tubarões, como falou o nosso amigo aqui, Alexandre, né, ele só aparece de 4 em 4 anos, cara, comprando todo mundo, tá entendendo? O povo tem que parar de ser tolo. É bem verdade que o Nordeste aqui, principalmente aqui no Ceará, a direita não é fraca, não. Aqui no Ceará a direita não é fraca, mas só que a esquerda ainda está dominando um pouco. E o povo, a gente precisa levar, como é a informação para esse povo. Por quê? Porque você vai ver, o deputado... Eu até poderia pensar em ser um candidato, ou ser candidato, digamos, a deputado estadual, federal, ou um vereador, mas você vai ver que todo ano ele chega, pega, engana o povo, compra o povo. Tem gente que... Eu vi um cara, rapaz, sinceramente, cara, dá vontade de dar uma pisa de uma pessoa dessa, vender voto pro picolé, rapaz. Então, cara, essa coisa que me deixa indignado. Tá entendendo? Eu não tô dizendo... Nordestino tem cabra macho, tem muito sujeito homem. Se você for na beira-mar ali, e em Fortaleza, o Boina conhece muito bem, se você for falar no nome do Lula, você leva uma pisa. Quer dizer, aqui no Ceará tem muita gente ainda que é consciente, mas eu não estou entendendo essa matemática desse povo que vive fazendo desgraça, tá entendendo? E aí, quando passa o tempo, parece que o pessoal tem perca de memória e vai votar em quem? Bom, pessoal, gente que não... gente, só falar mais essa... E gente que não ajuda. Aí eu vou passar para o outro lado ali, no Maranhão, Elisiane Gama, que é uma vergonha, diz que é evangélica, tá entendendo? E fica fazendo aquelas palhaçadas, dizendo que é cristã. Não é cristã, é crustácea. Tá certo. Bom, pessoal, é um tema polêmico, né? Eu volto a dizer, para mim, o tema principal que as pessoas deviam estar correndo atrás, todas as pessoas desse país, é anistia já. Na minha opinião, mas cada um tem a sua opinião. Acho que acho que deviam boicotar essa eleição enquanto não saísse essa anistia aqui. Porque se eleição sem essa anistia, para mim, é golpe.